Bem, pessoal, vamos lá, dando sequência à nossa disciplina de teoria do crescimento econômico, especificamente do modelo de solo, né, dando continuidade. Nós vamos aqui falar brevemente, dar uma breve introdução a esse modelo e na sequência vamos falar de duas variáveis, que são a variável capital e também a variável trabalho, tá? Então, inicialmente, o que é esse modelo de solo? Ele é um modelo que ele vai mostrar como variáveis do tipo poupança, trabalho e tecnologia, elas vão afetar o nível de produto na economia ao longo do tempo, no longo prazo, tá? Esse produto a gente chama de PIB, de Produto Interno Bruto. E especificamente nesse vídeo a gente não vai trabalhar com as variáveis poupança e tecnologia, a gente vai falar do trabalho e também vamos falar do capital, tá certo? Então esse modelo ele vai fazer uso de uma função, essa função ela é chamada Cobb-Douglas e ela vai analisar como que a produção por trabalhador ocorre ao longo do tempo. Então, nós vamos pegar o produto total da economia, que a gente chama de PIB, Produto Interno Bruto, e nós vamos dividir pela quantidade de gente que está trabalhando ao longo daquele período, para que então a gente consiga ter o produto por trabalhador, tá? E como já foi falado, olha só, por mais que o modelo original de solo ele considera que a tecnologia ela também vai afetar o nível de produção da economia, tá? O Robert Solow ele acreditava que essa tecnologia ela já era dada. As empresas já tinham acesso a ela, já conheciam a tecnologia, porque Solow considerou que as empresas atuavam num ambiente de concorrência perfeita, tá? Então aqui ele considera que não vai haver progresso técnico. Ele acreditava sim que a tecnologia era dada pelo conhecimento das pessoas. À medida que as pessoas vão fazendo cursos, se qualificando, elas conhecem mais, então elas vão melhorando suas habilidades produtivas. Mas de forma geral ele considerava que as empresas elas tinham acesso à tecnologia, não existia um setor específico da economia produzindo tecnologia. Tanto é que esse modelo é considerado um modelo exógeno, tá? Ele é exógeno, não é endógeno, porque não existe, por exemplo, um setor que está produzindo a tecnologia, não é uma variável interna, é uma variável externa, portanto. Então, vamos considerar, não vamos por enquanto considerar a tecnologia para explicar o funcionamento desse modelo. Então, vamos ver como que fica a estrutura básica do modelo. Ela fica da seguinte maneira: nós temos que Y maiúsculo ele representa o produto total da economia. Esse F significa que é uma função do que? De K e L. O K ele vai representar o nível de capital na economia, tá? Capital é dinheiro empregado no processo produtivo, tá? Que se converte posteriormente, esse dinheiro vai ser investido o quê? Numa planta industrial, em máquinas, num barracão, galpões, prédios, edifícios, estrutura produtiva e por aí vai, tá? Então, capital é dinheiro. E o L vai representar a mão de obra, vai representar a variável trabalho, tá? Então, a gente supõe, entende que essa função ela é do tipo homogênea, ela é linear, ou seja, os retornos em escala são constantes, como a gente já vai falar. O que é retorno em escala? Tá? Retorno em escala, só voltando aqui, por exemplo assim, para que a gente consiga dobrar y, dobrar o produto final, necessariamente a gente vai ter que dobrar, ou seja, multiplicar por 2, tanto o K quanto o L. Tanto o capital vai ter que ser dobrado, multiplicado por 2, quanto também o número de trabalhadores, para que então naquele período de tempo a gente consiga dobrar o produto final. Isso na prática é muito difícil. Então é mais fácil a gente acreditar em retorno decrescente por cada uma dessas variáveis, né, do que acreditar em retorno constante em escala. Então, dando sequência aqui, segue-se a seguinte equação, ela vai ser expressa da seguinte forma, tá? A gente pega e divide ambos os lados da equação por L. Vamos voltar aqui. Se a gente pegar e dividir o y por L e a gente dividir esse segundo lado, o f de KL dividido tanto por L, a gente consegue simplificar essa equação, tá? O y dividido por L, ou seja, todo o produto da economia dividido pelo número de trabalhadores, que esse é o objetivo de Solow, analisar o produto por trabalhador, nós vamos ter exatamente o produto por trabalhador. E ele vai ser representado por y pequeno, y minúsculo.
E o K dividido por L, ou seja, todo o capital da economia dividido pela quantidade de trabalhadores naquele momento, vai resultar em o quê? Em um capital por trabalhador. Vai ser representado por K pequeno, K minúsculo. Então a gente vai ter que o Y minúsculo é igual a Y dividido por L, e o K minúsculo, então, né? K, todo o capital da economia dividido pelo número de trabalhadores, vamos ter então o capital por trabalhador. Logo, a gente deduz que esse Y, esse produto da economia, ele é uma função do quê? Ele é uma função do próprio capital por trabalhador. Ou seja, significa que quanto mais capital por trabalhador for investido, significa que a produção da economia tende a aumentar? Isso, exatamente. E o trabalho, queira ou não, ele é também um fator de produção, porque sem gente para trabalhar, não tem produto para produzir, tá? É necessário alguém estar ali trabalhando, estar produzindo, enfim, a gente ainda não tem uma economia 100% robotizada. Então, olha só, quanto mais a gente coloca capital, vai investindo nessa pessoa, coloca capital por trabalhador, investe num trabalhador, mais ele vai produzir. Só que ele é limitado, vai chegar um ponto, como a gente já vai falar em retorno decrescente, que a produção dele não vai ser a mesma, ela vai diminuindo. Então a gente tem aqui, só para concluir, o Y, que é o capital por trabalhador, o Y pequeno é uma função do próprio, aliás, o produto por trabalhador, né, Y pequeno, ele é uma função do capital por trabalhador, tá? Então vamos ver as duas propriedades importantes, né? Que a primeira é retornos constantes à escala, a gente já falou um pouquinho, que a gente vai ter isso aqui, novamente a função y é igual a uma função de k e também de l, ou seja, o produto ele vai crescer à medida que o capital cresce, que o investimento cresce, né? E à medida que a mão de obra da economia também cresce. Então vamos falar sobre os retornos decrescentes aos fatores de produção, especificamente esses fatores, capital e trabalho. O modelo de Solow ele considera que prevalece a concorrência perfeita nos mercados de fatores de produção, ou seja, capital e trabalho estamos falando, de modo que a remuneração dos mesmos será igual à sua produtividade marginal. Isto é, o que a gente vai ter aqui? Gente, a gente já viu em vídeos anteriores que existem basicamente duas maneiras de uma pessoa obter retornos. Vamos falar de uma pessoa, um ser humano ou até mesmo um trabalhador. Bom, ele pode vender a sua mão de obra, vender o seu tempo para alguém, ele trabalha para alguém, trabalha para uma empresa e aí ele vai receber um determinado valor por aquele período que ele trabalhou. Por exemplo, um salário, né? Ele trabalha durante o mês, chega o final do mês, o início do próximo mês ele recebe pelo período que ele trabalhou. Então ele vai ter uma remuneração chamada salário, representada por W, e ele é uma função do quê? De L, uma função do trabalho. Mas existe uma outra maneira de ele receber retorno, que é o retorno sobre o capital. Ele vai ganhar dinheiro em cima de um capital que ele tem e aí ele vai alocar esse capital numa atividade produtiva. Exemplo, ele tem um caminhão e ele vai alugar esse caminhão por uma empreiteira, uma mineradora, uma empresa que trabalha com pavimentação, alguma coisa assim, tá? Ou ele mesmo ele tem uma máquina de sorvete que ele coloca essa máquina a trabalhar, deixa uma pessoa trabalhando, enfim, ele vai ter um rendimento, um retorno sobre o capital, tá? Então, esse produto aqui, da economia, ele é representado, ora, pelo capital empregado em máquinas, né? Máquina, estrutura produtiva, enfim, de repente um galpão que está alugado, uma sala comercial, até mesmo um sítio, uma fazenda, no caso uma área de terra que está arrendada, e parte desse y, como a gente já viu na equação original, tá? Vem então do trabalho, tá? Só que tanto o capital como o trabalho, eles apresentam rendimentos marginal de produção, ou seja, a cada unidade de monetária que você investir tanto no trabalho como no capital, lá na frente ele vai representar, ele vai trazer um retorno, mas não um retorno tão grande como ele trazia no início da produção, ele vai trazer um retorno menor. Por quê? Eu já explico, olha só, digamos que você contrate uma pessoa para trabalhar para você na sua empresa por 8 horas diárias. Se você precisar que essa pessoa
Vamos dar um exemplo aqui de uma padaria, uma panificadora. Você tem uma panificadora e aí nessa panificadora você tem que ver, você tem máquinas para fazer digamos aí a massa dos pães que você fabrica e você também tem um funcionário, um padeiro trabalhando para você. Digamos que essa panificadora funcione 8 horas por dia, ou seja, as suas máquinas vão trabalhar 8 horas por dia e o seu funcionário também vai trabalhar 8 horas por dia, o seu padeiro. Depois disso, dessas 8 horas, se você precisar produzir uma unidade adicional de pão, queira ou não, você vai ter que pagar hora extra para o seu funcionário. Ele não vai querer trabalhar de graça. Ou seja, o custo marginal, o custo dessa unidade adicional de pão, enfim, porque em 8 horas você consegue produzir X. Para que você consiga produzir X mais 1, você vai precisar de um tempo um pouquinho maior que aquelas 8 horas, ou seja, você vai ter que alocar a sua máquina, ela vai gastar um pouco mais de energia, você vai ter que alocar o seu funcionário para ele produzir aquele pão, tá? Você vai ter que pagar ele, ou seja, significa que o retorno daquele... que para você produzir uma unidade adicional, você vai ter um custo maior, ou seja, o seu retorno sobre o capital ele vai ser menor. Por exemplo, digamos que você está usando a sua máquina para fazer massa de pão naquele momento. Para que você consiga produzir um pão a mais, a sua máquina está cheia de massa ali, esgotou a capacidade produtiva dela naquele momento. Para que você consiga produzir uma unidade a mais do seu produto, um pão a mais, você necessariamente vai precisar de uma outra máquina. Digamos que você tem essa máquina ali à sua disposição, mas você vai ter que ligar ela. Para ligar ela, você vai ter que gastar mais energia. Ou seja, para que você consiga produzir aquele pão adicional, o custo dele vai ser maior que o custo do pão imediatamente anterior. Ou seja, o capital ele apresenta um retorno decrescente, porque tudo é limitado. Assim, a mão de obra, o trabalho também apresenta um retorno decrescente. Se você exigir muito do seu funcionário, tá? Não vamos nem falar aqui, por exemplo, nesse detalhe da hora extra, mas se você exigir muito dele, vai chegar um momento que ele vai ficar cansado. Ele não vai conseguir produzir tanto como ele produzia antes. Então, a nossa função de produção ela vai ter esse comportamento. Esse comportamento aqui mostra que o retorno dos fatores de produção ele não é linear, ele não é constante, ele é decrescente. Não adianta você ir colocando dinheiro, aumentando o capital na sua estrutura produtiva, seja em trabalho, ou seja em próprio capital. No caso, a gente tem o exemplo de máquina como sendo um bem de capital, que o retorno tanto dessa máquina como desse trabalhador vai chegar um momento que, puxa, ele vai apresentando retornos cada vez menores, tá? O retorno, sim, a produção vai crescendo, só que a taxas decrescentes. Digamos que vai chegar no momento que você coloca uma unidade aqui de dinheiro, mas o retorno que você vai ter vai ser inferior a 1, vai ser, por exemplo, 0,8, né? Ou seja, cada 100% que você coloca, você vai ter apenas 80% de retorno. Está tendo retorno? Sim, mas um retorno a proporções cada vez menores, tá? Então é isso, gente. Entendam aqui que o modelo ele apresenta retornos constantes à escala e retornos decrescentes aos fatores de produção.